Olá, galerinha, tudo bem? Professor Everton Sejas Cardoso, professor de História, no ritmo da Copa. Tô aqui com camisa em homenagem ao Brasil, ao goleiro da seleção, mas alguém segue em cima desse aqui, ó, de uma banda de rock, uma das mais famosas do Brasil, Sepultura do Brasil. Homenagem que faz futebol com rock que eu gosto muito. Mas meu time é esse aqui, ó. Salve o Corinthians! Galerinha, nos primeiros capítulos nós estudamos sobre a importância de se estudar história, a questão da pré-história, a divisão do Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, também o Paleolítico e o Neolítico. E nesse capítulo nós vamos começar a estudar as primeiras civilizações do planeta. Então, gente, a gente vai começar a estudar as civilizações mais antigas que existiram. China, Índia, Egito, hebreus, fenícios, Grécia, Roma. Um capítulo para cada um, não vai ser tudo de vez. Então, um capítulo para cada civilização. E hoje a gente vai começar com uma das mais antigas, junto com a China e o Egito, que é a Mesopotâmia. Então, ó, gente, mostrando o mapa aqui, ó, mostrando o mapa, a gente observa que as primeiras civilizações vão surgir no Egito, na Mesopotâmia e aqui, bem aqui no cantinho, na China. Todas essas grandes civilizações vão surgir nas margens de rios. Então, todas vão surgir nas margens dos rios. No caso do Egito, quando a gente for estudar o Egito, o rio Nilo. No caso da China, o rio Amarelo e Azul. E na Macedônia, Tigres, Tigres e Eufrates. Então, as primeiras civilizações, as três mais antigas da história, elas surgiram nas margens do rio. E hoje a gente vai começar a estudar a civilização da Mesopotâmia. Lembrando que todas elas têm uma coisa muito comum: a questão da organização social, uma pirâmide social estratificada e hierarquizada, que eu vou explicar isso já já, a questão de uma escrita e registro para narrar fatos importantes, mas sempre visto somente do ponto de vista da elite dos governantes, e o legado, quer dizer, o que elas deixaram de importante não somente para contar a história dessa civilização, mas também para o mundo. Então vamos começar então com a civilização da Mesopotâmia. Galerinha, Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. A palavra Mesopotâmia, ela quer dizer terra entre rios. Se você pegar o mapa e observar aqui a Mesopotâmia, nós vamos ver dois grandes rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Eles nascem aqui nas montanhas, onde fica perto da Turquia, e vai descendo do vale até desembocar aqui, onde fica o estreito, onde tem toda aquela confusão com a briga com o Irã e os Estados Unidos, onde podia passar os barcos, o Estreito de Hormuz. Então, gente, essa região aqui, ó, essa região fica bem no meio de uma região muito seca, que é o deserto que fica na Península Arábica, na Península Arábica. Então, você tem uma planície verde, muito fértil, com esses dois grandes rios, onde vão surgir vários povos há mais de 5.000 anos atrás, antes de Cristo. E que são esses povos? Acádios, sumérios, babilônicos e assírios. Eles não vão surgir todos de uma vez. Pelo contrário, eles vão surgindo aos poucos. Primeiro os acadianos vão criar as primeiras cidades. Em seguida vem os sumérios, que vão conquistar os acadianos, criando outras cidades. Quais são as cidades? As primeiras: Uruk, que é Uruk, Lagash, e a maior de todas, a Babilônia.
vamos ter o primeiro império babilônico do grande imperador Hammurabi. Depois vai vir os caldeus, vão assumir a região e depois vai vir de novo o segundo império babilônico e por fim os assírios. Então nós temos vários povos diferentes. O mais importante sim destacar a questão dos assírios. Deixa eu parar aqui. Os assírios conseguiram conquistar toda essa região aqui, ó, de verde. Os assírios é um povo conquistador, dominador e saqueador. Diferente dos caldeus, sumérios, acadianos e babilônicos, os assírios eram um povo conquistador. E naquela época, quando você tem um povo conquistador, eles saqueavam outras cidades, eles eram saqueadores. Mister, professor, como assim saqueadores? Eles invadiam cidades, saqueavam e obrigavam esses povos a pagar tributos, que podiam ser comidas, animais, objetos, itens valiosos ou até pessoas para serem escravizados. A gente vai observar, quando for estudar os persas e os romanos, que eles utilizavam a mesma estratégia econômica de saquear os povos para manter o seu império funcionando. Então, os assírios, de todos esses povos que viveram na Mesopotâmia, os assírios ganham fama de serem os povos cruéis, porque eles eram saqueadores. E assim criaram todas as cidades. Lembrando que essas cidades tinham o nome de cidades-estados. Isso é muito importante destacar. Cidades-estados são cidades independentes. Como assim cidades independentes? Cada cidade, como esse aqui, ó, que fica aqui, ó, fica assim das margens dos rios, Uruk, Lagash, Babilônia, entre outras, cada um tinha seu próprio governante, que podia ser um rei, um ditador, um caso, um imperador. Mas, com exceção dos assírios, eles não formaram um império. O império, geralmente, você tem uma capital que governa todas as cidades. As outras não. No caso, principalmente dos sumérios, eles criaram cidades-estados independentes. Mas, de todas as cidades, a mais importante, a mais famosa, foi a Babilônia. Vou até mostrar aqui por quê. A grande cidade, a Babilônia, por causa das suas grandes construções, ficou sendo a mais famosa de todas as cidades que temos na Mesopotâmia. E hoje existe a Mesopotâmia? Não. Hoje nós temos vários países que contornam a Mesopotâmia. E quem são esses países? Deixa eu parar aqui. Hoje você tem, principalmente aqui, ó, o Irã. Opa, contrário. Aqui é o Iraque, o Irã. Você tem aqui, ó, o Kuwait. Você tem aqui um pedaço da Turquia, um pedaço da Arábia Saudita. Então, a Mesopotâmia hoje, você vai encontrar vários países dentro dessa região, mas principalmente o Irã e o Iraque. Então vamos lá. Como era a economia? A economia deles era principalmente a questão da agricultura. Como assim? Como você tem dois grandes rios que vinham das montanhas, o rio Tigres e o rio Eufrates, as cidades faziam simplesmente esse tipo de canais aqui, ó. Esses canais que eles tiravam aqui do rio, estão vendo? O rio, e faziam esses canais para puxar água, e assim você podia simplesmente molhar para deixar o solo nas margens do rio mais fertilizada. Assim você podia fazer o uso da terra para a agricultura, para a pecuária e também criar suas casas, suas vilas próximo do leito do rio, mas através desses canais de irrigação. Então, gente, lembrando que a Mesopotâmia é uma região bem quente, bem desértica, mas com essa planície, com essas terras férteis, você conseguiu fazer o cultivo da agricultura, o uso da água do rio, muito importante. Sem essa água doce, você não seria propício no nascimento dessas vilas e da civilização mesopotâmica nessa região. Então, foi de extrema importância para fazer esses canais e o cultivo, e assim você podia fabricar vários tipos de alimentos, principalmente a cevada, para fazer a farinha e bebidas. Muito importante para os mesopotâmicos.
A sociedade. A sociedade vai ter uma coisa muito comum com as outras civilizações do mundo antigo, a questão da estratificação e da hierarquização. O que quer dizer isso? Estratificar, gente, é você ter grupos ou castas, também chamar de classes. Castas, a gente vai ver muito esse termo na Índia, mas nas outras civilizações a gente vai ver mais a questão da palavra grupos ou classes. E o que acontece? Essas classes, elas são hierarquizadas, quer dizer, uma posição superior que manda e vai descendo, e quando vai descendo, cada grupo vai perdendo privilégios e poder. E o que acontece? Esses grupos, então, têm uma hierarquia, como fosse uma escadinha, uma pirâmide, e esses grupos, eles dificilmente, raramente se misturavam. Se você nascesse numa classe, provavelmente você ficaria naquela classe o resto da vida. Se você nascesse rico, iria morrer rico. Se você nascesse pobre, você ia morrer pobre. Não era permitido o relacionamento, quer dizer, o casamento entre classes diferentes. Mas, professor, chegou a existir? Sim, raríssimos casos, mas a sociedade condenava, não aceitava a mistura de pessoas de classes diferentes. Então, você tem essa estratificação, quer dizer, as pessoas são colocadas nas suas classes e não permitida a mobilidade, quer dizer, a mudança de classe. Que nem hoje. Hoje, se de repente você nasceu em classes mais humildes, mas através do seu trabalho, do seu esforço, dos seus estudos, você pode mudar de classe. Então, hoje permite essa mudança. Hoje, a nossa sociedade ela não é estratificada. Existe sim a elite, classe média, a classe alta, classe média, classe baixa, os miseráveis, mas você pode mudar de classe, tanto para cima como para baixo, através dos seus esforços ou de decisões ruins. Mas o que acontece? Nas sociedades antigas, e no caso aqui da Mesopotâmia, não havia essa mudança de classes. Entenderam? Então, você tem uma sociedade estratificada e hierarquizada. E quem são esses grupos? Você sempre tem um governante, um rei, ou um imperador, no caso do Egito, um faraó. Ele geralmente era de uma família mais rica, e a riqueza, medida principalmente pela questão do tamanho das suas terras. E essa família ficava no poder de forma centralizada e hereditária, quer dizer, passando poder sempre de pai para filho. Por isso que é muito importante, quando o rei, o imperador, assume esse poder, já arrumasse um casamento para deixar um herdeiro, porque ele era muito pressionado a já demonstrar que teria um herdeiro. Senão, a sua família podia perder o poder, quer dizer, o fim de uma dinastia. A dinastia são as famílias que ficam no poder. Se não deixasse um herdeiro, saía uma família e entrava uma nova família. Então, gente, o rei geralmente é uma família mais rica e mais poderosa, que começava a sua dinastia. E as outras famílias, os seus parentes, iriam formar o segundo escalão dessa elite, dessa nobreza que estava aqui no topo da pirâmide, que poderiam ser sacerdotes. Ah, de repente eu tenho parentes ou outras famílias mais ricas que queriam se envolver por questões mais religiosas. Então você tem os sacerdotes, que queriam cuidar da religião, do templo, para que a população fizesse suas oferendas. Ah, mas outros grupos não queriam trabalhar na religião, queriam ser funcionários do Estado. Então eram os nobres, queriam controlar as finanças, os documentos. Mas também tem outros grupos que não gostavam muito de ficar com a parte religiosa e nem com a parte administrativa. E eram os militares, que ficariam responsáveis em cuidar e vigiar as cidades, o império. Uma coisa importante destacar, que também dentro de uma hierarquia militar, o alto escalão, os comandantes eram da nobreza, mas os soldados, os guerreiros, eram de classes mais baixas. E o que acontece? Esse grupo aqui, gente, da elite,
que governavam e controlavam, no caso da Mesopotâmia e também as outras cidades ou civilizações antigas, era a minoria. Era a minoria. Muitas vezes representava 5 ou até 10% da sociedade. E a maioria da sociedade estava aqui, ó, na outra parte. Onde você tem, deixa eu falar aqui, comerciantes, que são trabalhadores livres, a maioria das pessoas que produziam algo e iam vender nas feiras ou em caravanas de uma vila para outra. Você tem artesãos, então aqui são feirantes, vou aqui, ó, feirantes, mas são pessoas livres. Você tem os artesãos, muitas vezes você não conseguia produzir algum tipo de alimento, mas você produzia objetos para vender nas feiras, ou até escribas, pessoas que conseguiam entrar no governo e trabalhar com funcionários em geral. O alto escalão, que era a nobreza, o funcionário do Estado, mas você precisa ter funcionários subalternos menores para ajudar a produzir os documentos. Esses são os escribas, pessoas letradas, pessoas estudiosas. Lembrando que sempre é uma minoria de pessoas que sabiam ler e escrever. Hoje, nós temos mais de 90% da população brasileira alfabetizada. Mas nessas sociedades antigas, você tinha geralmente 10% da população alfabetizada. Nós tínhamos também, aí nas classes mais baixas, muitos camponeses, donos de terra, com sua pequena fazenda, sua pequena roça, produziam comida para vender para os comerciantes, para vender nas feiras, e muitos escravos também. Os escravos, gente, deixa eu até parar aqui, ó. Esses escravos, não, acabei riscando por cima, deixa eu apagar. Deixa eu pegar aqui, ó. Os escravos podiam ser três tipos de pessoas. A primeira, devedores. Então, muitas vezes, se você tinha dívidas, não pagava tributos para o imperador. Você ia ser escravizado temporariamente para pagar essa dívida. Era uma forma de controlar os devedores. Ninguém queria ser escravizado. Você tem também criminosos, assassinos e ladrões, que quando não eram executados, e se transformavam em escravos. E também questão de grupos rivais, por causa de guerra, quando se lutava contra outros grupos rivais, os prisioneiros de guerra também eram escravizados. O escravizado, gente, a pessoa geralmente trabalhava de forma obrigatória, sem receber nada em troca, somente a sua ração, o seu alimento básico, e trabalhava até morrer, sem nenhum tipo de perspectiva, principalmente criminosos e prisioneiros de guerra. Criminosos e prisioneiros de guerra faziam os piores serviços, os mais pesados, das construções, somente dos palácios, dos templos religiosos, ou até na questão da limpeza da rua e carregar os dejetos, no caso das residências, e jogar nos rios. Então, os escravizados faziam os serviços mais pesados, os piores serviços dentro de uma sociedade. O que acontece? No caso da Mesopotâmia, tivemos grandes construções, e essas construções receberam o nome de zigurates. Então, as grandes construções tinham o nome de zigurates. E alguns deles ficaram bem famosos, como o Jardim Suspenso da Babilônia, deixa eu sair aqui da foto, e a Torre de Babel. Torre de Babel. O Jardim Suspenso da Babilônia, que nós temos o resto, os escrombos no Iraque, é uma pirâmide em degraus, vocês estão vendo? Não é uma pirâmide lisa, que nem dos egípcios. É uma pirâmide em degraus. E no caso, quando foi construído o Jardim Suspenso, o imperador da Mesopotâmia encontrou sua esposa, e sua esposa vivia numa uma planície bem verde da Mesopotâmia, e ia reclamando que a região era muito seca, ele mandou colocar aqui em cada degrau várias plantas. Então, essa pirâmide, que era mais assim, vamos dizer assim, uma visão mais somente de pedras,
Agora você tem o quê? Plantas em volta. E você mudou a visão. E assim deu o nome de jardim suspenso, onde colocou vários tipos de plantas. E até animais que ficavam circulando aqui em cada degrau, com água e tudo. Para poder simplesmente favorecer a sua esposa e sentir mais à vontade vivendo não uma região mais desértica, mas uma região mais verde. Mas por causa das plantas que foram colocadas aqui em cada degrau do jardim suspenso. A Torre de Babel, gente, já a Torre de Babel, dizem que ela não existiu, foi um mito criado. Diz que ela foi a torre mais alta que existiu no mundo naquela época, e tem até a questão da narrativa nos textos bíblicos antigos que, que Deus puniu a construção porque eram pessoas, vamos dizer assim, pecadoras, e ele acabou dizendo que as pessoas que iam trabalhar na construção da Torre de Babel falassem línguas diferentes. E assim um não conseguia dar ordem no outro. E a construção não crescia, não fluía. Então, essa história que nós contamos na narrativa bíblica da construção da Torre de Babel. Não existe vestígio se realmente existiu, mas tanto em textos da Mesopotâmia, ou no caso dos hebreus, que viveram, foram escravizados pelos assírios, dizem que houve a construção dessa torre, que é a torre mais alta que já existiu no mundo, a famosa Torre de Babel. Então, essas grandes construções recebiam o nome de zigurates. Outra coisa muito importante é a construção da escrita da Mesopotâmia, que recebeu o nome de escrita cuneiformes. Mas por que tinha esse nome? Vou até passar um vídeo para mostrar por quê. Olha só. Então, gente, vocês viram aqui que a escrita recebeu esse nome de cuneiformes porque era feita em pedras de argila. Era feita com pedras de argila e o lápis ele era quadradinho e não tinha uma ponta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, o lápis ele era quadradinho e não tinha uma ponta. E quando você fazia na massa de argila mole, que fosse uma massinha, você ia fazer um formato daquela escrita. E assim, eles conseguiram criar o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, gente, ele é considerado o código mais antigo do planeta. Naquela época, no caso dos mesopotâmicos, eles não utilizavam papel. Quem vai criar o papel é a população egípcia, o papiro, para criar documentos de papel. Eles utilizavam principalmente placas de pedra ou massinhas de argila. E o Código Hammurabi foi o primeiro código que existiu na humanidade e trazia o primeiro princípio de reparação. Reparar quem? As pessoas que sofreram um tipo de dano. Até recebeu um nome chamado olho por olho e dente por dente. Quer dizer, se uma pessoa matasse alguém da sua família, ela poderia receber a sentença e ser condenado à morte. Então, você pode reparar o dano da mesma moeda, da mesma forma. Se a pessoa roubou alguma coisa da sua casa, você pode pegar uma quantidade de valor na casa dela para reparar o dano. Então, o Código de Hammurabi trouxe o princípio, a questão da reparação. Por isso que é chamado de olho por olho e dente por dente. Criado por Hammurabi, que foi um dos imperadores do primeiro Império Babilônico. Então, gente,
Isso aqui são características importantíssimas da civilização mesopotâmica. Então, nós vamos fazer algumas questões do livro para entender melhor qual foi o seu grande legado. Questão 1. Qual a razão da fertilidade, das fertilidades das terras da Mesopotâmia? A questão dos rios, né? Terra entre rios, rios Tigres, rio Tigre e rio Eufrates. Opa, deixa eu voltar. Eufrates. E a questão da construção de canais para poder irrigar as margens do rio. Então, por causa disso, foi muito importante a questão de morar próximo dos rios e da construção desses canais. Questão 2. Como era a estratificação da sociedade mesopotâmica? Lembrando que a estratificação, você tem uma pirâmide social dividida em vários grupos, em várias classes. E essas classes, de forma hierarquizada, quem estava no topo tinha mais poder, mais privilégios, mas eles não podiam se misturar. Então você tem essa estratificação com pouca mobilidade, não permitindo que as pessoas pudessem se misturar ou trocar de classes. 3. Por que a escrita é conhecida como cuneiformes? Por causa daquele formato de cunho, né, que eu mostrei, onde você tem um lápis quadrado, uma ponta quadrada, e vai fazendo o formato das palavras. E qual a importância do Código de Hammurabi? É a questão do princípio de reparação. Olho por olho, dente por dente. As pessoas que sofressem algum tipo de dano poderiam ser reparado da mesma forma, da mesma moeda. Então, gente, esse aqui é o grande legado da civilização mesopotâmica, uma das primeiras que existiram. E depois a gente vai ver nos próximos capítulos egípcios, chineses, fenícios, romanos e gregos. E essa a gente vai conhecer todas as grandes civilizações do mundo antigo. Espero ter gostado. Até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye. Valeu.